Este é precisamente o risco que o homem moderno corre. Um dia ele pode acordar e descobrir que perdeu metade da sua vida. Carl Jung, prática de psicoterapia. As drogas psicotrópicas se tornaram uma das formas mais comuns de tratamento para transtornos de ansiedade e depressão. Mas essas drogas não são muito boas para curar pessoas e muitas vezes apenas se tornam muletas para deficientes psicológicos para o resto da vida. Felizmente, existem formas alternativas de tratar a ansiedade e a depressão. Neste vídeo vamos recorrer a Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, para obter conselhos sobre como encontrar uma cura para esses distúrbios psicológicos. A elite ainda se apega firmemente à noção de que os transtornos de ansiedade se originam em alterações no cérebro. Infelizmente, muitos médicos comuns ainda juram por este evangelho em detrimento dos seus pacientes, que a nossa época produz em enxames. Quase todos estes pacientes foram convencidos pelo dogma médico de que a sua doença é de natureza física. Carl Jung, a vida simbólica. Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não são produto de um cérebro defeituoso, mas de um modo de vida defeituoso. O primeiro passo no método de tratamento de Jung, portanto, não foi uma prescrição de medicamentos, mas uma dose de insight psicológico e insight sobre o que esperar da vida e insight sobre o que é necessário para mudar. Com relação ao primeiro, Jung observou que muitas pessoas acreditam que a vida deveria ser fácil, o sofrimento reduzido ao mínimo e as dificuldades evitadas. Mas Jung seria direto com seus pacientes, dizendo-lhes que a vida não é fácil e que o conforto e a paz não são nosso estado natural. Ou, como escreveu Jung, em última instância, é altamente improvável que algum dia possa haver uma terapia que elimine todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldade, eles são necessários para a saúde. O que nos preocupa aqui é apenas uma quantidade excessiva deles. Carl Jung, estrutura e dinâmica da psique. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada que vale a pena alcançar é fácil, coloca-nos no terreno firme da realidade a partir da qual podemos mudar. Pois quando aceitamos que a vida é difícil, também perceberemos que somente através de um caráter fortalecido teremos alguma chance de viver uma vida boa. Se, por outro lado, permanecermos presos na ilusão de que a vida deveria ser fácil, ficaremos menos motivados para superar um caráter fraco, pois teremos falsas esperanças de que, se apenas dermos tempo, a vida ficará mais fácil. A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Carl Jung, o homem e seus símbolos. Há outro insight psicológico que Jung considerou crucial para seus pacientes compreenderem, a saber, que nossos problemas existem no presente e que os problemas presentes não são resolvidos escavando nosso passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que somente quando determinarem por que são do jeito que são, poderão avançar na vida. Mas Jung acreditava que uma fixação excessiva no passado era apenas uma tática de evitação usada para escapar da difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito agora. As pessoas deveriam saber que não sou neurótico, mas todos, naturalmente preferem nunca procurar em si as causas de qualquer inconveniente, mas afastá-las o mais possível de si mesmo no espaço e no tempo. Caso contrário, ele correria o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Comparado com este risco odioso, parece infinitamente mais vantajoso colocar a culpa em outra pessoa, ou, se a culpa for inegavelmente sua, pelo menos presumir que ela surgiu de alguma forma espontaneamente na primeira infância. V7, Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica. Com essas doses de percepção psicológica, Jung se voltaria para o primeiro passo prático em seu método de tratamento, e isso foi para ajudar seus pacientes a enfrentarem o que ele chamava de sombra. Pois como ele escreve, o primeiro requisito de qualquer método psicológico completo é que a consciência confronte sua sombra. Carl Jung, Mysterium Connectionis. A sombra é o termo de Jung para os elementos de nosso caráter que negamos e forçamos no inconsciente, devido à vergonha, insegurança ou censura. É, em outras palavras, o lado da nossa personalidade que desejamos esconder dos outros, bem como de nós mesmos. Não pode haver dúvida de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou deseja ser. Todo mundo carrega uma sombra,
e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Carl Jung, Psicologia e Religião. Jung acreditava que enfrentar a sombra era crucial no processo de mudança pessoal por vários motivos. Em primeiro lugar, não fazemos nenhum favor a nós próprios ao negar as partes inferiores da nossa personalidade, apenas perdemos o controle de como e quando essas características emergem. Se, por outro lado, reconhecermos uma falha de caráter, poderemos aprender como controlar a sua expressão e assim minimizar os danos que causa na nossa vida, ou como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que escapa para o inconsciente está além do alcance da correção e, se seu crescimento não for perturbado, está sujeito à degeneração crescente. Felizmente, a natureza cuida para que os conteúdos inconscientes irrompam na consciência, mais cedo ou mais tarde, e criem a confusão necessária. Carl Jung, Mysterium Connectionis. Mas a sombra não é composta apenas de fraquezas, alguns de seus elementos são pontos fortes que reprimimos em nossa juventude porque nossos colegas, familiares ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que essas características foram ruins. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou de se defenderem. Outro benefício de nos tornarmos conscientes da sombra, portanto, é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida, ou como escreve Jung, a sombra é apenas um tanto inferior, primitiva, inadaptada e desajeitada, ou não é totalmente ruim. Contém até qualidades que de certa forma vitalizariam e embelezariam a existência humana, mas a convenção proíbe. Carl Jung, Psicologia e Religião. Uma maneira de se tornar consciente da sombra é observar as fraquezas, falhas e inseguranças das pessoas próximas a nós. Pois a maioria de nós não apenas reprime traços de caráter semelhantes, mas também tende a projetar elementos de nossa sombra nas outras pessoas. Se, portanto, prestarmos atenção aos traços de caráter dos nossos amigos e familiares que nos incomodam, poderemos também ter um vislumbre da nossa própria sombra. Além de observar os outros, outra forma de trazer a sombra para a luz da consciência é refletir sobre os motivos das nossas ações, especialmente ações das quais nos envergonhamos, e estar aberto à autocrítica quando esta for justificada. Pois, como observa Jung, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos, e com um pouco de autocrítica podemos ver através da sombra. Carl Jung Ion. Além de se tornarem mais conscientes da sombra, outro aspecto integrante do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um sentido para suas vidas. Pois Jung acreditava que, quando preso em uma depressão profunda ou consumido por um transtorno de ansiedade, para ser curado é necessário descobrir um papel como um dos atores no drama divino da vida. Carl Jung, A Vida Simbólica. Para entender o que isso significa, podemos recorrer a um encontro que Jung teve com um chefe da tribo Pueblo na primeira metade do século XX. Jung estava discutindo com esse homem as tradições de sua tribo quando o chefe fez a seguinte observação: sim, somos uma tribo pequena e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, porque somos filhos do Pai, o Sol. Aquele que vai lá, ou apontando para o sol, esse é o nosso Pai. Devemos ajudá-lo diariamente a elevar-se acima do horizonte e a caminhar sobre o céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos, fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo inteiro. V18, Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung entendeu que para muitos nos dias modernos esta afirmação soaria louca e arcaica. Mas, como ele observa ainda, os membros desta tribo não sofreram como nós sofremos. Eles não foram infectados por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Eles não se enchiam de comprimidos todos os dias e não eram debilitados pelos vícios. Em vez disso, esta tribo era composta por indivíduos altamente funcionais que se viam cumprindo o seu dever como atores no drama divino da vida, e as suas vidas eram ricas em significado e propósito. Ou como Jung escreveu, essas pessoas não têm problemas. Eles têm o seu cotidiano, a sua vida simbólica. Levantam-se de manhã com o sentimento da sua grande e divina responsabilidade, são filhos do Sol, do Pai, e o seu dever diário é ajudar o Pai no horizonte, e não apenas para si próprios, mas para o mundo inteiro.
Você deveria ver esses sujeitos, eles têm uma dignidade natural realizada. Carl Jung, a vida simbólica. Jung contrasta esse modo de vida com uma mulher ocidental que conheceu. Essa senhora, como observa Jung, era uma viajante compulsiva, sempre correndo de um lugar para outro, sempre procurando, mas nunca encontrando realmente o que procurava. Fiquei maravilhado quando olhei nos olhos dela, e os olhos de um animal caçado, de um animal encurralado, buscando, sempre na esperança de alguma coisa. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque ela não vive a vida que faz sentido. A vida dela é totalmente, grotescamente banal. Sem nenhum sentido nisso. Se ela morrer hoje, nada aconteceu, nada desapareceu, porque ela não era nada. Carl Jung, a vida simbólica. Essa busca compulsiva infecta muitos no mundo ocidental. Alguns correm de um destino para outro, alguns perseguem parceiros românticos, outros buscam compulsivamente dinheiro, prestígio, fama ou reconhecimento nas redes sociais. Mas qualquer que seja a forma exterior que assuma, a motivação subjacente é a mesma e o buscador está a tentar fugir da banalidade da sua existência. Eles estão procurando preencher o vazio que advém de viver uma vida sem sentido. Mas como Jung explica que este vazio não pode ser preenchido com coisas, ou mesmo experiências, o que preenche este vazio é saber que estamos a viver de uma forma que faz a diferença, ou como ele escreve sobre a mulher que conheceu, mas se ela pudesse dizer, eu sou filha da lua. Todas as noites devo ajudar a lua, minha mãe, no horizonte, isso é outra coisa. Então ela vive, então a sua vida faz sentido, e faz sentido em toda a continuidade, e para toda a humanidade. Isso dá paz, quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino. Isso dá o único sentido à vida humana, todo o resto é banal e você pode descartá-lo. Uma carreira, a produção de filhos, são todos maia comparados com aquela única coisa em que sua vida tem sentido. Carl Jung, a vida simbólica. Jung não estava sugerindo que todos nós adotássemos a mitologia puebloan, mas sim que muitas pessoas sofrem porque suas vidas não fazem sentido. E a tarefa de quem quer se livrar da ansiedade ou da depressão é descobrir esse sentido. Devemos, por outras palavras, encontrar uma forma de justificar a nossa existência, para que nós, tal como os puebloan, possamos acreditar que a nossa vida tem sentido. Para alguns, isto pode ser conseguido através da religião, para outros, contribuindo de forma substancial para a promoção de valores como a justiça, a liberdade ou a comunidade, enquanto outros o encontrarão através do acto criativo. Mas para aqueles de nós que vivemos no Ocidente moderno, onde nos falta uma mitologia dominante, cabe-nos a nós, e apenas a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os poucos que realizam esta tarefa, uma vida plena definirá o seu futuro. Para muitos que não o fazem, anos ou décadas de sofrimento inútil e procura compulsiva serão o seu destino. Estou preocupado apenas com o cumprimento daquilo que está em cada indivíduo. Esse é todo o problema, esse é o problema do verdadeiro pueblo, em que eu faça hoje tudo o que for necessário para que meu pai possa surgir no horizonte.